amigos e amigas. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito desse livro, que tem como título O Livro que Mudou a Minha Vida, que foi organizado por José Roberto de Castro Neves e é uma publicação da editora Nova Fronteira. Aqui nessa obra, nós encontraremos depoimentos, relatos de pessoas importantes, tanto do meio intelectual como do meio artístico. Elas foram incumbidas de dizer qual foi o livro que mudou a vida delas. E nesses depoimentos nós vamos perceber que elas tiveram mudanças, cada uma num processo diferente. Mudanças no comportamento, mudanças na parte intelectual, na forma de ver o mundo, mudanças financeiras, mudanças profissionais. Enfim, os livros chegaram a elas no momento em que era propício. E nesse sentido eu quero reforçar o seguinte: em todos os relatos, elas simplesmente não falam do livro, mas elas dão o contexto histórico pelos quais elas estavam passando no momento em que leram aquela obra. E nesse sentido eu vi que o livro, o propósito daquela leitura, casou com aquilo que elas precisavam. Por isso, esses livros foram tão marcantes na vida delas que transformaram muitas coisas. Ao ler essa obra, é claro que eu me identifiquei. Nem sempre eu me identificava com os gostos literários ou com os comportamentos, mas eu sempre me identifiquei no sentido que eu acredito que a literatura ela pode transformar as nossas vidas e até podem nos curar. Por exemplo, quando eu estava lendo esse livro, eu estava um tanto aborrecido por conta de alguns acontecimentos e até eu não estava com muita vontade de ler nada. Mas eu me forcei porque eu tinha um compromisso de fazer determinadas leituras e eu havia me comprometido a ler esse livro em primeiro lugar. Então, meio que sem vontade, eu comecei a leitura. Mas conforme eu ia avançando nas páginas, de repente aquela leitura assim que na realidade eu não estava nem com vontade de fazer nada. Eu queria simplesmente deitar na cama, dormir e esquecer do mundo. Mas o fato de ter começado a ler esse livro fez com que, no decorrer dessas páginas, essa vontade de não fazer nada se transformasse. De repente eu já estava lendo esse livro com muita, mas muita vontade. Então eu fui percebendo que eu estava, entre aspas, meio doente para esse mundo, meio cabisbaixo, e esse livro foi uma espécie de cura. É muito difícil a gente... Não vou dizer difícil. Seria até fácil. Mas eu penso que não é interessante eu ficar dizendo o nome das, entre aspas, celebridades aqui destacadas e dizer tal celebridade teve mudança na área financeira, tal celebridade teve mudança na área profissional, outro teve mudança na área amorosa. Eu creio que o grande assim triunfo, o grande atrativo desse livro é simplesmente você ler e descobrir como cada pessoa foi afetada. E uma coisa eu lhes garanto, mesmo que vocês não se identifiquem com o livro em si, com o gosto literário de cada uma dessas pessoas, vocês vão perceber que vão se identificar no sentido em que toda literatura tem essa capacidade de transformação. De repente eu vi aqui alguns livros que eu nem sonhei em ler e nem quero ler. Não me atrai, mas eu gostei muito
de saber que pessoas foram modificadas por essas obras, de perceber que, mesmo que não tenhamos os mesmos gostos literários, os livros nos modificam, os livros nos transformam. E uma coisa importante dentro desses relatos é que as pessoas, elas sempre contextualizam os seus momentos, ou seja, elas não vão direto ao livro, mas elas comentam: ah, eu estava passando por isso, estava passando por aquilo, de repente me deparei com essa leitura e essa leitura me fez enxergar tal coisa, essa leitura me fez mudar a minha forma de agir dentro da profissão. Alguns relatos são ricos até no sentido de fazer um histórico, mencionar quem foi o grande ou a grande incentivadora de leitura na vida dessas pessoas. Por exemplo, vocês vão ver pessoas que vão lembrar da professora ali que incentivou, vão lembrar de um pai, de uma mãe, de um amigo que indicou o livro. Isso tudo nos demonstra que, apesar dos livros eles terem esse papel importante de modificar as nossas vidas, eles não nos chegam assim tão magicamente, mas eles chegam por meio de quem? Por meio de pessoas que estão à nossas voltas, e essas pessoas vão nos indicando livros. Essas pessoas, elas são referências para nós. Nesse sentido, nós podemos também nos reconhecer como incentivadores de leituras e perceber o quanto é importante não somente ser incentivado, receber indicações, mas reconhecer que nós também, dentro desse papel aí de livros que mudaram a vida das pessoas, reconhecer que nós possamos ser agentes transformadores dessas pessoas ao indicar livros. Aí, pensando, refletindo, eu percebi também o papel de algo que eu já falei aqui no canal, a biblioterapia. O que é a biblioterapia, senão a indicação de livros de acordo com questões fundamentais da pessoa humana, de acordo com a resolução de problemas? Isso é biblioterapia. Então, aqui eu percebi que esse livro ele traz depoimentos de pessoas que tiveram um processo terapêutico a partir das leituras. De repente elas estavam vivenciando um momento assim não muito legal e lá veio o livro de forma terapêutica para lhes ajudar. Enfim, esse livro tem muita coisa boa aí para você aproveitar, mas eu não vou dar muitos detalhes porque eu acredito dar detalhes de um livro como esse seria dar grande spoiler, tipo, ai, tal livro modificou a vida financeira do artista tal, tal livro modificou a vida amorosa daquela celebridade. E essas coisas assim são coisas que é muito legal se vocês pegarem e lerem esse livro. Sei que a minha resenha não está muito detalhada, mas isso não é algo assim que muitas pessoas vão dizer, ele está dando desculpinha. Ah, ele não tem capacidade de falar todo o conteúdo desse livro, porque realmente às vezes acontece da gente estar falando de um livro e pessoas trazerem esses tipos de comentários. Isso também é uma indireta a uma determinada pessoa que está me assistindo e que assistiu outras pessoas e fez tais comentários. Espero que essa pessoa, que eu tenho certeza que está assistindo esse vídeo, ela acorde. Mas muitas vezes a gente não fala todo o conteúdo de um livro pela questão de não dar spoiler, pela questão de querer que as pessoas leiam, pela questão de não querer dar tudo mastigadinho e pela questão de desafiar as pessoas a lerem, a compreenderem e terem ideias por elas próprias. O papel de um resenhista
não é dar as coisas assim, ó, prontinhas para quem acompanha um canal ou um perfil literário. Mas o papel de um resenhista é instigar as pessoas a lerem, a desenvolverem o seu senso crítico e a desenvolverem suas próprias ideias. Isso que eu estou falando casa com o objetivo dessa obra. Essa obra não foi feita para te dar respostas prontas e nem para te dizer que você deve ler tal livro ou outro livro. Mas, a partir da diversidade de personalidades que aqui temos e também da diversidade de obras que elas leram, porque cada uma leu um livro diferente, só algumas que repetiram, você vai percebendo que um livro que transforma a vida de um nem sempre vai transformar a vida de outro. Fica essa dica. Mas o importante é reconhecer que nós temos a nossa individualidade. E nessa questão da individualidade surge uma palavra: respeito. Respeito é fundamental. Respeitar a ideia do outro. Respeitar aquela pessoa que é diferente. Respeitar aquela pessoa que gosta de um determinado livro e que não gosta de outro. E não simplesmente achar que eu sou o máximo porque eu aprecio clássicos e algumas pessoas não gostam da literatura clássica. Não. Uma pessoa, um bom leitor, ele sabe discernir o que é bom para ele e ele sabe reconhecer que também o que é bom para ele nem sempre vai ser bom para o outro. E nesse sentido, tendo essa consciência, volto a frisar a palavra, ele vai respeitar os diversos gostos literários, pois há liberdade para tudo. A única coisa que nós não podemos fazer com a literatura é torná-la uma coisa assim, feita somente para algumas pessoas e destacar que essas pessoas são superiores a outra. Não existe superioridade de leitores, mas existem leitores que aprendem a pensar, a refletir e a respeitar. Se os livros não te tornarem uma pessoa melhor, tenho certeza disso. Já estou fazendo sermão igual padre. Você não está lendo direito. Não adianta ler, aprender e ser tipo um cavalo dando coice na vida das outras pessoas. Entender o recado? Espero que sim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away